Fala galera, beleza? Mais uma aulinha sobre conjuntos. Agora a gente vai falar sobre representações. Como é que a gente pode representar os mais diversos tipos de conjuntos? São milhares de maneiras diferentes de você representar conjuntos e eu vou falar aqui das principais, tá joia? Vamos lá. Primeira observação, letras maiúsculas. Como assim? Você vai ver várias representações com letras minúsculas, letras maiúsculas. Conjunto representa-se com letra maiúscula. Legal? Vamos lá. Primeira representação é entre chaves. Galerinha, chave é o que abre e o que fecha um conjunto. Se essa chave abre e essa fecha, eu vou falar muito isso e você vai acabar gravando. Presta muita atenção, vou falar a primeira vez agora. Tudo que está dentro das chaves é um elemento. Não importa a sua característica, não importa a sua aparência, não importa o que você pensa. Se está dentro das duas chaves, é um elemento. Legal? Show de bola. Quantos elementos eu tenho aqui dentro? Um elemento é separado de outro por vírgulas. Então, se eu tenho aqui essas vírgulas, conta para mim. Quantos elementos a gente tem? 4. Concorda comigo? 1, 2, 3, 4 elementos. Show de bola. Isso daqui. Ah, professor, tem as chaves aqui, não? Então tudo que está aqui dentro é um elemento? Não, nesse caso não. Por quê? É uma maneira diferente, é uma maneira por extenso da gente representar conjunto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que X é um elemento que pertence a A. Mas, professor, se você está falando do conjunto B, quem é esse A? Esse A eu estou te dando um exemplo como se fosse esse conjunto aqui, tá legal? Se X pertence a A, X pode ser qualquer um desses 4 elementos. Só que eu quero uma característica especial desse X. E isso é o que eu explico aqui. Olha como é que a gente lê. X pertence a A, tal que X é vogal. Então vamos lá. De todos os elementos do A, qual elemento ou quais elementos representam uma vogal? Olha para cá. Quantos elementos? 1. Só esse cara é uma vogal. Então, quantos elementos tem um conjunto B? 1. Eu estou falando direto aqui, não sei se você já entendeu. Isso aqui é uma simbologia que representa número de elementos do conjunto A, número de elementos do conjunto B, número de elementos do conjunto C. Essa é uma terceira representação muito usada também, principalmente nas nossas resoluções, não é? Para representar conjunto. É uma bolinha. E dentro dessa bola, essa bola funciona como as chaves. Tudo que está aqui dentro é elemento do conjunto C. Quantos elementos eu tenho? 3. Você conseguiu ver? Está aqui, ó, 3 elementos. É importante eu te observar uma coisa. O A tem 4 elementos, o B tem 1 e o C tem 3. Lembra do exemplo da piscina do outro vídeo? Você conseguia estar dentro da piscina porque você era menor do que a piscina. Lembra disso? Entre você e a piscina é fácil de você entender quem é maior e quem é menor. Mas nem sempre é tão fácil. Aí você precisa saber a quantidade de elementos de cada conjunto. Esse conjunto é menor do que esse. Então ele pode, eu não estou dizendo que ele acontece, que ele cabe, mas ele pode caber lá dentro. Por quê? Porque ele é menor. Esse cara é menor do que esse, então ele pode, pela sua quantidade de elementos, pelo seu tamanho, ele pode estar lá dentro. Esse cara é maior do que esse. Ele não pode estar aqui dentro porque ele não cabe, porque ele é maior. Você consegue ver isso? Então, num esquema de ordenação, o A é maior do que o C, que é maior do que o B. Concorda comigo? E na hora de decidir se você vai usar o símbolo pertence, não pertence, contido, não contido, contém, não contém, você precisa muito disso. Eu me baseei na quantidade de elementos de cada conjunto para poder colocar isso daqui. Tá tranquilo? Vem aqui, ó. Então, de acordo com a quantidade de elementos desses conjuntos, complete. Qual o símbolo que eu coloco aqui? Primeira coisa, isso é um conjunto e isso é um conjunto. Eu estou relacionando 2 conjuntos, então eu não vou colocar o símbolo pertence. Eu vou colocar o símbolo contido ou contém. Primeira decisão, são 2 decisões. Primeira decisão, você vai usar contido ou contém. Segunda decisão, se você vai riscar ou não riscar o símbolo. Não tenta pensar tudo de uma vez que você pode simbolar, tá legal? Então, primeira decisão, o A é maior do que o B, então o símbolo é contém. O A é maior do que o C, então o símbolo é contém. O B é maior do que o C? Não, o B é menor do que o C, então é contido.
O B é menor do que o A, é contido. O C é menor do que o A, é contido. O C é maior do que o B, é contém. Essa é a primeira decisão. Segunda decisão, se eu vou riscar ou não. Eu risco um símbolo se por um acaso aquele conjunto não obedece o sinal. Como assim? Para o A conter o conjunto B, todos os elementos do conjunto B têm que estar dentro do A. Será que isso acontece? Quem é o elemento do B? Não é a vogal A? Ela está lá dentro? Sim. Ela está aqui dentro? Sim. Então, eu não preciso riscar nem esse sinal, nem esse sinal, nem esse sinal, nem esse sinal, porque isso são verdades. Você concorda comigo? Beleza. Agora vamos lá. O C em relação ao A. Quais são os elementos do C? Olha aqui, ó. A, B, C. Eles estão aqui dentro? Sim. Se eles estão todos lá dentro, eu não preciso riscar o sinal do A para o C. Por quê? Porque o A contém todos os elementos do C. O C está contido todinho dentro do A. Então, aqui na nossa brincadeira, no meu exemplo, eu não precisei riscar nenhum sinal. Agora se liga. Se no lugar desse A fosse a letra F, do C para o A, eu teria que riscar, concorda comigo? Porque o F não está aqui dentro, então o C não estaria todo dentro do A. Aí a sua segunda decisão seria riscar esse sinal e esse sinal aqui. Deu para entender? Na relação do B com o C, se aqui não fosse a letra A, fosse a letra F, o A não estaria aqui dentro, então o B não estaria contido no C. Então, a decisão por esse sinal está correta. Agora, a segunda decisão deveria ser riscar o sinal. Tá tranquilo isso? Vou te chamar a atenção para uma coisa. A gente colocou aqui como esse símbolo sendo número de elementos do conjunto A, número de elementos do conjunto B e tal. E se o número de elementos do conjunto A fosse 0? Significa que o A não tem elementos. Como assim? Se não tem elemento, está vazio. Isso. O conjunto está vazio, ele não tem elementos. Então, se o número de elementos é 0, chamamos de conjunto vazio. Há dois símbolos que representam um conjunto vazio. A bolinha riscada ou as chaves vazias. Você lembra que eu te falei que tudo que está dentro das chaves é um elemento? Lembra? Eu falei que ia repetir isso várias vezes. Se você coloca as chaves e não coloca nada dentro, significa que não tem elemento. Se não tem elemento, ele é um conjunto vazio. Muito cuidado com isso daqui, olha só. Mais uma vez. Tudo que está dentro das chaves é um elemento. Vem cá. Olha as chaves. Tem alguma coisa dentro das chaves? Tem. Tudo que está dentro das chaves é um elemento. Mas, professor, o que está dentro das chaves é o símbolo de conjunto vazio. Não interessa. Tudo que está... Eu falei que ia repetir várias vezes. Tudo que está dentro das chaves é elemento, não importa o que ele significa para você fora das chaves. Mas se você o colocou dentro das chaves, ele perdeu qualquer valor que ele tinha fora das chaves e se tornou um mero elemento. Se você coloca a minha foto dentro das chaves, aqui que aquilo ali é o professor Michel? Não, aquilo ali é uma figura, que é um elemento daquele conjunto. Você entendeu? Então, isso não é a representação de conjunto vazio. Isso é um conjunto com um elemento. É um conjunto unitário. Tá legal? Não confunda. Isso é um conjunto vazio. Isso é um conjunto vazio. E isso é um conjunto unitário. Tá beleza, pessoal? Por favor, não vamos confundir isso daí. Show de bola? A gente se vê numa próxima aula, galera. Um abraço.